Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó Casas Irmãs. Hoje, mais uma reunião doutrinária com nossa irmã Neide, onde ela vai falar sobre preceitos de saúde. E antes de passarmos a palavra para ela, vamos fazer uma vibração para o nosso planeta. Convido a você a fechar os olhos, a elevar o pensamento, a unir os pensamentos e orações com todos que nesse momento estão adentrando, estão entrando nessa sintonia, visualizando o nosso planeta Terra, vibrando paz, vibrando amor, vibrando luz, que saia dos nossos corações as mais puras energias de harmonia. Que do nosso coração saia amor e que possa tocar tantos outros corações e mentes que ainda estão conturbadas. Que essa vibração possa tocar tantos outros corações ainda endurecidos. E bênçãos de luz caia em cada continente, em cada canto desse planeta que necessite, aos líderes de nação. Todos eles possam ser tocados por essa energia de paz, de união, de diálogo, de paciência. Que as energias do bem, as forças brancas do universo, a potência divina que há em nós, possa despertar cada mente, cada coração ainda endurecido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. E agora passamos a palavra para a nossa querida irmã, muita luz. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos aqui para a gente compartilhar, né, os ensinamentos trazidos para nós através dos espíritos bondosos que nos trazem mensagens assim maravilhosas. E dessa vez nós vamos estudar, fazer uma reflexão aqui com um texto de André Luiz, né, psicografado por Chico Xavier, no livro da Vida. O livro Aulas da Vida são vários espíritos. E hoje nós vamos falar de um assunto assim bem, bem importante, apesar de que todos os assuntos que os espíritos nos trazem são assim de uma importância, de um ensinamento assim fantástico mesmo, fantástico. Então hoje nós vamos refletir aqui juntos sobre preceitos de saúde. Preceitos de saúde está lá no capítulo 12 do livro Aulas da Vida. E o assunto saúde é algo que movimenta muito todos nós, seres humanos, né? Quem não quer ter saúde? Todos nós queremos ter saúde, apesar de que alguns querem, mas não se esforçam para. Mas a gente, na maioria, eu penso assim, que a maioria se esforça para ter uma boa saúde, né?
Não aquela saúde através da medicação. Não é que seja a medicação não seja necessária. Ela é necessária quando há uma necessidade de se usar uma medicação. Mas nós vamos trabalhar para ter uma saúde, mas não só a saúde física, mas a saúde espiritual, a saúde integral, a saúde holística, né? Eu acho que esse é o ponto assim primordial. E a André Luiz nos traz aqui até no preceito, a recomendação, né, que ele nos traz no preceito 2, onde ele diz o seguinte: não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Então, aqui nesse texto, eu tive observando, né, e quando nós formos analisando cada preceito, nós vamos ver que ele, ele lista 10 preceitos. Dentre esses 10, somente 2 está ligado ao físico. O restante está ligado ao espiritual e ao moral. Então, você veja a importância, não é? Que nós temos, como ele diz aqui, que não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Então, a saúde também está ligado ao equilíbrio, porque quando nós não temos um equilíbrio em todos os sentidos falando, logicamente nós não podemos ter saúde, né? Se nós estamos desequilibrados, então não tem saúde. Então, eu estava. Foi um texto que eu recebi, ou foi uma fala, eu não lembro bem. A, a pessoa que estava, o interlocutor, falou o seguinte, que quando nós nos preocupamos ou exacerbamos uma preocupação em demasia com o passado, nós trazemos uma depressão. Trazemos para o corpo físico, nós trazemos para o mental, e o corpo físico reage numa depressão. Quando nós nos preocupamos, exacerbamos demais o futuro, então nós trabalhamos para que nós fiquemos ansiosos. Então, trazemos um desequilíbrio, ou seja, o ponto de equilíbrio é que nos traz saúde. Porque uma pessoa ansiosa ou uma pessoa depressiva, logicamente, não tem saúde, nem mental, nem espiritual, e tampouco tem a saúde física. É isso? Então, a saúde está ligada ao equilíbrio. Então, vamos ver o que é que o André Luiz nos traz através de Chico Xavier, no primeiro preceito que ele nos traz. Guarde o coração em paz. Então, a palavra-chave aí é a paz, né? Essa palavrinha pequenininha, monossílaba, apenas uma vogal, mas que traz um cunho muito especial, porque todos nós também, como procuramos a paz, procuramos a saúde. E se nós não tivermos paz, logicamente, nós não vamos ter também a saúde. E ele nos diz o seguinte: à frente de todas as situações e de todas as coisas, a vida não é um mar de rosas, nós só sabemos disso, né? Nós temos alguns espinhos, algumas pedras no caminho, algumas dificuldades, muitas vezes alguns equívocos por parte nossa mesmo, né? E nem sempre a situação é muito boa, mas ele nos recomenda aqui que nós temos que conservar o coração em paz, mesmo diante das adversidades, mesmo adiante das situações boas e ruins, boas ou não tão boas, né? E por quê?
porque ele nos dá aqui um motivo por que nós devemos manter essa paz mesmo diante das adversidades. Porque todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Então, tudo pertence a Deus. Nada pertence a nós. Nós somos apenas meros tomadores de conta das coisas da vida. Então, nós temos que manter a nossa paz, mesmo diante da dificuldade, da adversidade, dos equívocos que possamos a cometer, ou alguém cometer, de a gente diante de alguém que cometa esses equívocos, nós temos que manter a nossa paz, ou seja, como ele diz aqui, guardar o coração em paz. O segundo preceito que ele nos dá: apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Então, o que seria o dever cumprido? O dever seria só aquela obrigatoriedade de trabalho ou de estudo? Não, nós também temos que ter o nosso dever moral rigorosamente cumprido. Ou seja, aquele papel que nós vamos desempenhar junto à nossa família, junto aos nossos amigos, junto ao trabalho, ou seja, o dever cumprido também através da atitude. Então, não somente o dever laboral, mas sim o dever moral também. E aí ele nos diz o seguinte, é quando ele diz que nós devemos cumprir o dever rigorosamente. Por quê? Porque não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Então, se a gente cumpre somente o dever material, não vamos ter equilíbrio. Nós precisamos também de cumprir esse dever moral através das atitudes, do sentimento, para que a gente tenha esse equilíbrio físico, né? Esse equilíbrio físico. Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. Então, vamos dizer assim, é um preceito preciosíssimo entre nós, da doutrina espírita, em ter o hábito da oração. Eu estava ouvindo uma palestra, não era nem palestra, era tipo uma live assim, integrativa, onde as pessoas participavam, e teve uma pessoa já de meia idade, né? Não era uma jovenzinha, não. E ela disse que ela, quando ela leu ela se reportou, porque há uns 2 anos atrás, mais ou menos, apesar de que é espírita, ela não cultivava o hábito da oração. Orava assim, de vez em quando, mas não tinha aquele hábito de orar pela manhã, ou pelo menos nós temos que orar pela manhã e pela noite. Mas nós devemos ficar conectados o tempo inteiro, porque o tempo inteiro nós estamos assediados, né, por todo tipo e qualidade de situação e de espíritos, como nós temos o nosso anjo guardião, os nossos, todos nós, cada um tem o seu. Os espíritos amigos, os espíritos benevolentes, nós também temos os nossos desafetos, ou se não desafetos, mas aqueles irmãozinhos que ainda não estão, estão caminhando muito lentamente para a luz. Então, eles ainda estão presos à materialidade e nós, por invigilância, podemos ser assediados. Então, se nós estivermos conectados com o Pai,
com Jesus, com pensamentos positivos, pensamentos benevolentes, logicamente nós vamos afastar ao máximo toda negatividade que possa vir a nos abalar. Então, o hábito da oração é imprescindível em nossa vida, em nosso crescimento espiritual, em nosso equilíbrio físico, mental, emocional. E quando a gente ora, a gente eleva o pensamento a Deus, logicamente a gente só tem conexão saudável. Então, nós ganhamos essa saúde, né? Essa saúde maravilhosa. Ocupe o seu tempo disponível com o trabalho proveitoso. Aí, essa palavra-chave disso aí é trabalho proveitoso. Não é ocupar o tempo somente, porque nós podemos ocupar o tempo inteiramente, mas, às vezes, é algo que não tem necessidade. Não é um trabalho proveitoso, né? No Livro dos Espíritos tem que trabalho é aquele movimento útil, que tem utilidade. Então, é um trabalho proveitoso. O André Luiz está aqui nos orientando que nós devemos ocupar o nosso tempo com um trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso, imprescindível ao justo refazimento. Então, nós também não podemos, o trabalho é necessário, o trabalho engrandece, enriquece o nosso pensamento, a nossa alma, né? Enriquece demais, mas, quando eu falo, enriquece em todos os sentidos falando, né? Mas nós temos que dar também prioridade ao descanso, porque, como ele diz aqui, que é imprescindível ao justo refazimento. Então, o refazimento físico, que nós trabalhamos 8 horas. Claro que no final do dia nós já estamos cansados, então temos que ir para casa, descansar, relaxar, para dormir, ter uma boa noite de sono, para que todas as células se renovem e tenhamos um físico, um estado físico bom. E também o mental. Nós temos que dar esse descanso à nossa mente, né? Silêncio, coisas boas, pensamentos favoráveis, pensamentos positivos, para que também a gente vá aliviando a carga toda de estresse de um dia inteiro. A sugestão, ele continua aqui no quarto preceito, a sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Existe aquele velho ditado, eu não gosto da palavra, né? Mas eu digo assim que a mente vazia é a oficina do inimigo. Mente vazia é a oficina do inimigo, ou seja, de tudo que não serve, se apodera da nossa mente, da mente vazia, da mente desocupada, da mente que fica vagando, né, o tempo inteiro, sem um direcionamento correto. Estude sempre, é o quinto preceito. Então, o estude sempre, a gente está ouvindo de André Luiz, mas nós já diversas vezes em palestras, nós já ouvimos de Joana de Ângeles, estude e estuda-te, não é isso? Então, ele diz aqui que estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Então, o estudo favorece também o intelecto, o desenvolvimento intelectual, mas também ajuda
a renovação das células orgânicas, porque o cérebro também ele vai com estudo, com desenvolvimento, ele vai. E o estudo também, por exemplo, o estudo da nossa doutrina, ou da doutrina de, para quem professa, né, outras doutrinas, o estudo, o aprofundamento, ele traz uma renovação. Você se sente assim mais fortalecido, né? Então, não traz somente uma renovação orgânica física, mas um fortalecimento também espiritual. Então, é necessário o estudo para que exista um aprofundamento maior. Evite a cólera, enraivecer-se é animalizar-se, caindo nas sombras do baixo nível. Infelizmente, a cólera, a raiva, ainda, né, faz parte da humanidade. Por vezes por outras, às vezes nós nos enraivamos. Talvez não tenhamos cóleras efervescentes para cometer um ato indigno, mas às vezes a gente se irrita, se aborrece. O que é que ele diz aqui? Que evitar a cólera, buscar aquela paz no coração que ele falou lá no início. Para quê? Para que nós não entremos na animalização. Porque se a gente deixa a raiva, a cólera tomar conta, nós realmente nos animalizamos, perdemos o raciocínio. Quantos e quantos crimes são cometidos por causa da cólera, da raiva, do ódio? Então, são diversas atitudes animalescas que são tomadas devido a essa situação, ou seja, a falta de controle emocional, né? A falta de controle emocional. Então, é importante que tenhamos também essa, essa educação emocional, esse controle emocional. Fuja à maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. A maledicência realmente ainda faz parte, como a cólera, ainda faz muita parte de nós, seres humanos, né? Mas nós temos que fugir. E quando nós estivermos em um ambiente onde a maledicência apareça, nós temos quase que a obrigação de nos desviarmos dessa conduta e nos afastarmos também. Então, uma pessoa que é maledicente, que é uma pessoa que você vê que é insistentemente, que eu acredito, isso aí é uma opinião minha, que essa maledicência, essa insistência na maledicência, é um pouco, ou é alguém que está mergulhado na ignorância, ou seja, não tem conhecimento da vida futura. Porque quem tem algum conhecimento na vida futura sabe que a maledicência vai nos levar a um atraso espiritual muito grande. Então, eu acho que as pessoas que insistem, né, ou seja, criam esse hábito que não é um hábito saudável, são pessoas que ainda não têm um conhecimento, não têm um conhecimento das leis divinas, das leis universais. Porque se tiver, muitas vezes que a gente cai na tentação, mas a gente lembra, a gente se desvia dessa vertente aí, né? Porque o André Luiz nos diz que quem agita o lodo
isso aí pode respingar em si próprio. Sempre que possível, respire a longos haustos e não ouvide o banho diário, ainda que ligeiro. Então, aqui é o preceito que eu falei, que ele fala agora da parte física, né? Da recomendação física. Então, a respiração. Ele fala a importância da respiração. Respirarmos profundamente, sentirmos a respiração. Quando nós trabalhamos na meditação e que nós respiramos, inspiramos, expiramos, fazemos respirações profundas, né? Inspiramos e expiramos longamente, sentindo o ar entrar e sair. Então, esse é um exercício recomendado por ele. Então, sempre que possível. É porque no dia a dia, no nosso correr, a gente não percebe nem que nós estamos respirando. A gente nem tem essa percepção. Mas, de vez em quando, é bom nós pararmos e sentirmos realmente esse ar entrar e sair, ver qual é a velocidade dessa nossa respiração, para que tenha uma respiração mais equilibrada, e isso faz bem também à saúde física e à saúde mental. Acomoda os nossos pensamentos. A respiração é consciente, né? A respiração consciente. E aí ele nos recomenda aqui que nós não esqueçamos, não deixemos para lá o banho diário, né? Pelo menos um banho, no mínimo, no mínimo dos mínimos. Nesse calor que estamos, nós perdemos a conta dos banhos que precisamos tomar, né? O tempo inteiro. E por quê? Porque ele nos fala que mesmo que seja um banho rápido, mas tem que tomar esse banho porque faz parte da higiene física, né? E um banho realmente revigora, né? Um banho revigora a gente. Às vezes, nós estamos, às vezes, cansados, tomamos um banho, aí levantamos o astral, como diz o outro. O ar puro é precioso alimento e a limpeza é simples obrigação. Então, respirar é um precioso alimento e o banho é obrigação, porque nós precisamos também higienizar o corpo físico. E aí ele recomenda outra recomendação ligada à nossa parte física. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Então, alimentar-se é necessário, mas também comedidamente, né? Equilibradamente. Alimentação saudável, mas é uma alimentação regulada, porque, como o André Luiz nos diz, que a sensatez está em comer pouco, em comer o suficiente para nós nos alimentarmos. Às vezes a gente gosta de algo e aí às vezes a gente extrapola. Acontece isso, né? Eu mesma adoro um docinho assim, um pudinzinho, aí como aí eu devia comer uma vez só, um bolinho também, uma torta. Aí eu como uma fatia fina, aí não aguento, como mais, nem que saiba uma faísquinha, né? Aí eu já estou comendo demais. Mas também a gente tem que regular para que a gente não se sinta também naquela situação de estar estufada em excesso, porque aí realmente, é como o André Luiz nos diz, é insensatez, né? Não ser sensato, porque não vai fazer bem nem ao físico
nem o emocional, nem o espiritual. Desequilíbrio. Vai trazer a gente ficar fora do eixo. Esse é o 10º preceito que ele nos dá. Use a paciência e o perdão. E aí ele usa aqui um advérbio, infatigavelmente, sem cansaço, sem preguiça, sem menosprezo. É usar a paciência e o perdão. Para a gente manter aquela paz que ele falou lá no início, manter o coração em paz, é preciso nós termos paciência, é preciso nós termos tolerância, é preciso nos perdoarmos. É um exercício constante, diário. E é um exercício que requer muito esforço, né? Porque muitas vezes a gente dá as nossas escorregadas. Nós, muitas vezes, nos equivocamos e perdemos a paciência, mas a gente tem que fazer esse esforço. Então, a recomendação dele foi a última recomendação, muito importante. Aí, todos nós temos sido caridosamente, perdão, todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina milhões de vezes. E é mesmo. Escorregamos, caímos, levantamos e pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoa. Às vezes até insistimos no mesmo erro. No mesmo erro. Eu vi algo assim que no ditado popular diz que errar é humano, mas a pessoa, o palestrante que estava falando, dizendo que nós não devemos dizer que errar é humano, né? Porque Deus nos fez para não errarmos. Quando nós erramos, nós estamos cometendo equívocos na nossa vida. Então, Ele não nos fez para a gente cometer equívoco. Ele nos fez para acertarmos sempre. Mas, infelizmente, às vezes nós nos equivocamos. E, como André Luiz diz aqui, Ele nos perdoa, nos tolera caridosamente, milhões de vezes. Então, nós, para seguirmos o Cristo, seguirmos as leis divinas, nós temos que praticar, nos esforçarmos para praticar a paciência, a tolerância e o perdão. E aqui ele completa dizendo o seguinte: e conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Então, vamos fazer esse esforço e seguir esse conselho, esses conselhos maravilhosos, esses preceitos, essas recomendações que o André Luiz nos fez. Então, essa foi a reflexão da noite de hoje. E peçamos ao Pai, peçamos ao nosso Mestre querido, que realmente nos intua a seguirmos essas recomendações tão valiosas, né? E nós vamos passar para o nosso momento de atendimento espiritual, e nós vamos, inicialmente, começar o atendimento espiritual com um texto de Chico Xavier, inspirado por Memei, que é o silêncio. Então, nós vamos apreciar esse vídeo e vamos dar prosseguimento ao nosso atendimento espiritual.
Então, diante desse texto, o silêncio, vamos nesse momento mergulhar profundamente no nosso silêncio interno, para que nós possamos receber as bênçãos do alto, as bênçãos divinas trazidas por nossos atendentes espirituais, o nosso anjo guardião que está aqui conosco, nos guiando, nos orientando, e esses irmãos benevolentes que estão sempre trazendo muita luz e muita paz para nos envolver em paz, luz, e nos trazer esse equilíbrio físico, esse equilíbrio mental, esse equilíbrio espiritual. E vamos respirando. Vamos inspirar profundamente. Retenha o ar. Vá soltando, soltando. Sinta o ar entrar e sair. Entrar e sair. Inspire profundamente. E vai expirando suavemente, exalando todo o ar. Sentindo a mente silenciar. Sentindo esse silêncio profundo que vem lá de dentro. Vamos sentindo as energias salutares nos envolvendo. Nos trazendo muito equilíbrio. E vamos nesse momento esvaziando nossa mente de todas as preocupações, de todos os aborrecimentos. E vamos ficar ligados única e exclusivamente nessa conexão com o Pai. Sentindo essa energia cada vez mais nos ligando como um cordão subindo, subindo, subindo. E vamos nos banhando nessa energia. Vamos visualizando um sol vermelho dourado, nos envolvendo. E nesse momento, os atendentes fraternos impõem as suas mãos sobre o nosso coronário, retirando todas as negatividades, fazendo nossa limpeza física, mental, emocional, espiritual. Vamos sendo envolvidos agora por uma luz azul. Azul violeta. A luz violeta de Saint Germain, descendo sobre nós. Os nossos amigos espirituais
impondo as suas mãos, e dessas mãos sai essa luz violeta envolvendo a todos nós. E essa luz envolve a todos os nossos familiares, todos os cômodos do nosso lar, limpando, energizando, para que sintamos o bem-estar, a harmonia, a alegria, a paz. Envolvidos nessa energia salutar, vamos nos sentindo revigorados. E vamos aos poucos, voltando ao nosso ambiente, respirando, e agradecendo. Agradecendo a toda a espiritualidade que esteve conosco. Agradecendo a permissão do Pai por estarmos nesse momento de tanta paz e tanta luz. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos dê dias de paz, de luz, de prosperidade e de muita fé. Que assim seja e assim será.